A perda do fio. Quando o ego entra em crise. O fio que se rompe. Há um momento inevitável na jornada da alma em que o fio que guiava nossos passos pela vida se rompe. Não por acidente, mas por necessidade. Este fio simbólico, reminiscente do novelo de Ariadne, entregue a Teseu para que não se perdesse no labirinto, representa nossa linearidade psíquica. Nossos projetos, crenças, identidade e as narrativas que sustentamos sobre quem somos. Quando esse fio se rompe, é como se fôssemos deixados sós no centro de um enigma vivo, onde cada caminho parece idêntico e cada direção conduz ao desconhecido. É o colapso simbólico do ego, o tempo do caos criativo, o momento sagrado da crise iniciática. Dizia que o caos precede a transformação. A perda do fio é a entrada nesse caos, mas não como uma punição, e sim como um chamado à reorganização da alma, a partir de um novo centro, que não é mais o ego, mas o self. O labirinto não se torna visível enquanto se caminha por linhas retas. Só ao nos perdermos é que percebemos que havia um mapa mais profundo o tempo todo. Neste tópico, desceremos ao coração desse instante limiar. Falaremos da crise do ego, do colapso dos referenciais conscientes, do vácuo existencial, da noite escura da alma e de como o caos é um alquimista secreto que dissolve velhas formas para gestar algo novo. É a descida sem garantias, mas também a antecâmara da metamorfose. O mito fragmentado. Quando a narrativa interna se rompe, o ego humano vive sustentado por histórias. São essas histórias, conscientes ou inconscientes, que nos dão a ilusão de coerência. Contamos a nós mesmos quem somos, de onde viemos, aonde vamos. Chamamos isso de identidade. Mas chega um ponto em que essas histórias já não nos contêm. Não é mais possível manter as mesmas certezas. A biografia colapsa, o mito pessoal entra em crise. Esses momentos podem vir com uma perda real, a morte de alguém amado, o fim de um relacionamento, a perda de um emprego, uma falência, um diagnóstico inesperado, mas também pode vir silenciosamente, sem nenhuma tragédia externa, apenas um vazio interno, uma sensação súbita de que tudo perdeu o sentido. A alma se vê nua diante do abismo. Nesse colapso simbólico, o indivíduo perde o chão da identidade. O que antes era claro torna-se turvo. O que guiava agora confunde. A consciência linear se vê envolta numa névoa mítica. A razão não dá mais conta. É a hora em que o mito da modernidade, com sua fé na lógica, no progresso e no controle, revela suas rachaduras internas. Para a psique, esse é um chamado profundo. É como se a alma dissesse: aquilo que você pensava que era não é mais suficiente. A alma clama por uma nova história, uma nova imagem de si, mais verdadeira, mais inteira, mais conectada com o self. Mas antes de encontrá-la, é preciso perder a antiga. A noite escura da alma. O caos como matriz da transformação. Místicos, poetas e terapeutas reconhecem esse estágio da travessia. São muitos os nomes: deserto, crise existencial, depressão profunda, inverno da alma. São apenas rostos diversos da mesma paisagem interior. A noite escura da alma
Essa noite não é apenas tristeza ou confusão. É um tipo de vazio que consome os referenciais. É quando os valores anteriores se tornam cinzas e os futuros ainda não chegaram. É o entretempo, a terra de ninguém, um lugar onde os deuses antigos se calaram e os novos ainda não nasceram. Jung via esse estado como a antecâmara da renovação. Ele dizia que só quem se perde verdadeiramente está pronto para se encontrar. A perda do fio é o início dessa travessia simbólica. A alma entra em crise porque está prestes a mudar de centro. O ego está sendo descolado de sua posição tirânica para abrir espaço ao self. A alquimia, este processo é simbolizado pela Nigredo, a fase negra, onde tudo apodrece, se decompõe, se desfaz. É o tempo da sombra total. Mas essa putrefação não é destrutiva, é fértil. Ela prepara o nascimento de uma nova forma. A noite escura é, ao mesmo tempo, túmulo e útero. O ego em colapso, do controle à entrega. O ego moderno foi educado para controlar, planejar, dominar. Aprendemos a confiar na razão, na organização, nos métodos. Mas o labirinto interior exige uma outra linguagem. Não se vence o caos com mapas racionais. O labirinto não se curva à lógica, ele exige entrega. O colapso do ego, neste sentido, é um desmantelamento amoroso. Ele é doloroso porque desmonta nossos mecanismos de defesa, mas também é libertador, pois nos tira da tirania do controle. Quando o ego desiste de guiar a jornada sozinho, algo maior pode emergir. Neste estágio, sonhos confusos, visões perturbadoras, perdas inesperadas e crises emocionais profundas são comuns. A alma parece querer dizer algo, mas a linguagem ainda é incerta. O indivíduo precisa tolerar ou não saber. O vazio não é falha, é espaço. O ego que antes era o centro, precisa agora aprender a ser um instrumento. Ele não desaparece, mas cede. E ao ceder, descobre sua verdadeira função, servir ao self, ser ponte e não trono. A crise é o ritual de passagem dessa reordenação. Complexos ativos, quando o labirinto se torna psíquico. Quando o fio se rompe, os complexos psíquicos, fragmentos emocionais inconscientes, se ativam com força. Eles surgem com vozes internas, imagens simbólicas, reações exageradas. Muitas vezes, a pessoa se vê possuída por estados que não reconhecem, como raiva intensa, medo irracional, tristeza sem causa. Esses complexos são como minotauros interiores. Eles guardam o centro do labirinto, mas também apontam para ele. Ao ativarem-se, revelam onde a psique está ferida, mostram as partes rejeitadas, esquecidas, reprimidas. A jornada exige agora um tipo de escuta diferente. Não se trata mais de lutar contra os complexos, mas de dialogar com eles, entender suas raízes, escolher suas imagens. Cada complexo é um guardião arquetípico de algo que precisa ser integrado. Jung dizia: não somos dominados por aquilo que integramos, mas por aquilo que reprimimos. Ao entrar em crise, a alma nos convida a olhar com coragem para esses conteúdos. O labirinto não é um erro, mas um convite ao encontro com tudo que fomos obrigados a deixar para trás para sobreviver. A psique em alquimia, do colapso à criação. O que parece destruição é, na verdade, transmutação. A psique entra em ebulição, as imagens internas se multiplicam, sonhos se tornam vívidos, mensagens simbólicas emergem do inconsciente. O self começa a sussurrar por meio de metáforas, mitos, visões.
É neste ponto que a escrita, a meditação, o silêncio, o contato com a natureza e os rituais simbólicos tornam-se aliados fundamentais. Eles ajudam a dar forma ao informe, criar imagens do invisível. É um modo de organizar o caos. Na mitologia, o herói sempre passa por um momento de desintegração. É quando ele morre para si mesmo antes de renascer. Essa desintegração psíquica é parte do processo de individuação. Ela não é patológica, é sagrada. A alma, ao perder o fio, está forjando um novo padrão. O ego antigo cede lugar a uma estrutura mais ampla. O self, como centro organizador profundo, começa a guiar a travessia. Mas para isso, tudo precisa colapsar. O velho precisa morrer, simbolicamente, para o novo nascer. Perder-se para encontrar-se. A perda do fio não é o fim, é o começo. O ego entra em crise porque algo mais verdadeiro quer emergir. A alma está em transição, atravessando o caos como parteira do novo ser. O labirinto, antes confuso, começa a revelar sua lógica interna. Não uma lógica linear, mas simbólica, poética, arquetípica. Nesse ponto da jornada, o buscador precisa confiar no processo. O fio não desapareceu, ele apenas mudou de forma. Agora ele está dentro. Ele é intuído, pressentido, sentido no corpo, nos sonhos, nas sincronicidades. O self começa a guiar a alma de dentro para fora. Perder-se, afinal, é uma forma profunda de encontrar-se, pois só quem atravessa a noite escura vê nascer o sol interior. E só quem se permitiu perder o antigo pode carregar um dia a luz de volta ao mundo. E para você que chegou até aqui e que gostou, curte, compartilha e se inscreve no canal. E até o próximo.